Eu quero, antes de terminar, que hoje eu vou terminar cedo, eu só queria contar uma história para vocês muito interessante em relação à Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que foi dois eixos praticamente combatendo, como nos dias de hoje, para domínio. Guerra nunca vai ser em prol da paz. Guerra sempre vai ser em prol a poder, a domínio. E vira e mexe, essas guerras acontecem. São os homens batalhando para dominar o mundo. Eles não querem saber o quanto eles vão gastar. Eles não querem saber quantas pessoas vão morrer. O que eles querem é dominar. Isso já vem de décadas. Então, na Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que o Reino Unido, Inglaterra hoje, União Soviética, China, França, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, até o Brasil, inclusive os soldados brasileiros foram muito elogiados, porque os soldados americanos diziam assim: poxa, soldados brasileiros são loucos. Os soldados brasileiros na guerra não tinham medo de nada, partia por arrebento, pulava na bala e ia para cima. Estuda sobre isso para você ver como no Brasil tem homens valentes, corajosos, que lutam pela pátria, que amam o Brasil, amam esse país. Então, na Segunda Guerra Mundial, até o Brasil estava lá, a Índia, a Bélgica, a Holanda, a Grécia, a Polônia. E do outro lado dos alemães estava a Itália, que depois mudou de lado, Japão, Hungria, Romênia, Bélgica, a Grécia, Filadélfia e outros países menores. E quando Adolf Hitler, ele percebeu que ele estava perdendo a guerra, o que ele faz? Ele começa a mandar tudo que é jovem para a batalha. E uma das suas últimas aparições foi ele cumprimentando alguns soldados, rapazes novos, de família, estudantes, que tinham um futuro brilhante pela frente, e mandando esses soldados para a guerra. Entre eles, num pilotão, havia um soldado que era filho de um milionário, um alemão milionário. Ele era colecionador de relíquias, mas ele gostava muito de quadros. Tudo que é tipo de quadro que valia milhões, ele tinha na casa dele. Quadros tipo assim, Solange Batiste, Jonathan Gomes, quadro também de Luciano Nascimento. Amém, gente? Que foi? Você não sabe o nome, você começa a inventar, Romero Olovossiré, tudo quadros belíssimos, que todo mundo cobiçava. Ele tinha um arsenal, sala dele, um arsenal. E você sabe que quando chega a guerra não tem essa, mano. Ou você vai, ou seu filho vai. E o filho dele foi convocado, e o filho dele foi. Os americanos cercaram os alemães, e eles ficaram entrincheirados. Sabe o que é uma trincheira? Trincheira é aquele buraco, aquela vala que os soldados constroem e ficam lá dentro, se protegendo das balas, dos mísseis, das minas. E eles estavam enclausulados, cercados. Aí um deles, que era filho desse milionário, falou para os amigos: o negócio é o seguinte, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, a gente tem que tomar uma atitude, a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão nós vamos morrer. E o que nós vamos fazer? Aí começou, e agora, o que vamos fazer? Um chorava, outros gritava pela mãe, outros chamava pelo pai, outros rezava, outros orava. Aí o filho desse milionário teve uma ideia. Ele disse assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou correr para o lado esquerdo e vocês correm para o lado direito. É melhor um só morrer do que todos que estão aqui morrerem.
Mas quem é que vai? Quem é que vai? Ele falou: pode deixar, eu vou. Deixa comigo, eu vou sair atirando. E assim que eles virarem as armas para o meu lado, vocês correm, mete o pé, sai correndo. E foi combinado. E de repente ele sai para o lado esquerdo. O pessoal começou a atirar, os inimigos, que eram inimigos, né? Começou a atirar neles, atirar. E nesse meio tempo, aqueles outros rapazes, tudo novo, 17, 18 anos, 20 anos, eles saíram correndo, conseguiram fugir, e esse rapaz foi morto. Quando a guerra acabou, os amigos dele chegaram em Berlim e procuraram um artista plástico. Pegaram a foto dele e disse assim: olha, nós queremos que o Senhor faça uma foto desse rapaz, desenhe, pinte a foto desse rapaz. Era um artista de rua, sabe? Esse pessoal que fica na rua fazendo caricatura. E o cara foi e desenhou, colocou num quadro. E aqueles rapazes, para homenagear aquele rapaz e o pai dele, chegaram lá na porta da casa dele, aquela mansão grande, bonita, bateram e foram lá e disseram: olha, infelizmente o seu filho, ele não escapou. O seu filho deu a vida dele por nós, e a única coisa que nós conseguimos trazer como recordação foi esse retrato dele que a gente mandou pintar, porque foi uma das últimas fotos que ele tirou na guerra, uniformizado, e a gente veio lhe entregar. Pensa em um pai que caiu em pranto, em lágrimas. Aquele homem, ele pegou aquele quadro e durante dias ele chorava olhando para aquele quadro. E para homenagear o filho, ele chegou entre todas as molduras que ele tinha, os quadros mais caros da Alemanha, e colocou o quadro do filho dele lá no meio daquelas obras de arte. Ficou lá no meio. E todos os dias o pai ficava olhando para o quadro do filho e chorava, e ficava olhando para o quadro do filho e chorava. Os mordomos que trabalhavam ali naquela mansão assistiam aflitos todos os dias o desespero daquele pai. O homem morre de desgosto, decepção, tristeza com o país, com os governantes, porque afinal de contas mandou o filho dele para a guerra. O filho morre e ele morre de desgosto. Mas antes dele morrer, ele fez um testamento, colocando todos os bens que ele tinha. E ele disse assim: olha, eu quero que os meus quadros mais valiosos sejam leiloados, e todo o dinheiro arrecadado eu quero que vocês invistam novamente na reconstrução de Berlim, da nossa cidade, que havia ficado detonado. E chamou a atenção dos maiores colecionadores também, não somente da Alemanha, mas do mundo, porque afinal de contas, eram quadros caríssimos, raridades, e só colecionador entende isso. E o leilão começa, aquele monte de quadros, e dentre eles o quadro de quem? Do filho dele. Bom, os espectadores que estavam ali não entenderam nada. Aquele quadro, quem foi o pintor que pintou aquele quadro? Não conheço. Não, também não conhecer. Não. Aquele pintor não é conhecido. Qual o nome dele? Não, esse daí não. Esse quadro não vale nada. Esse quadro não tem nenhum valor. Esse quadro não significa nada para a arte moderna. O leilão começa. O pregoeiro chega, bate o martelo e diz assim: olha, a sessão vai começar.
E o primeiro lance vai ser justamente para esse quadro. Nossa, que susto, eu nem tinha visto. A Rai é rápida, hein, Rai? O primeiro lance vai ser para esse quadro, que ele deu um nome: quadro do filho. Procura lá na internet para você ver depois. O quadro do filho. Aí as pessoas, pô, esse quadro não vale nada. Eu não querer esse quadro. Onde vai colocar um quadro como esse? Não tem como, não. Começa logo o leilão. Nós queremos os outros quadros de maior valor, quadros de Picasso, quadros de Michelangelo, quadros de Alfonsier, quadros de Francisquier. Aí o pregoeiro falou assim: não, está escrito aqui no testamento que é para mim começar com esse quadro. O primeiro quadro a ser leiloado vai ser esse daqui. E eu vou começar o lance com R$1.000 na nossa moeda, vai. Com R$1.000. Quem dá R$1.000 por esse quadro? Gente, ninguém. Quem dá R$500 por esse quadro? Ninguém. Quem dá R$300? Ninguém. R$200? R$100? Ninguém. Quando ele falou assim: olha, quem dá R$50? Aí um cara lá no fundo levantou a mão e disse assim: olha, eu pago R$50 por esse quadro. Aí o pregoeiro bateu o martelo e falou assim: vendido para aquele senhor. Aí o cara foi lá na frente buscar o quadro, sacou o dinheiro, deu para o pregoeiro. E o pregoeiro perguntou para ele: mas por que você está adquirindo esse quadro? Ninguém está querendo? Ele falou: não, porque eu conheço a história desse rapaz. Esse rapaz foi um rapaz que morreu na guerra. Esse rapaz foi um rapaz que, para salvar os amigos, ele pulou na frente da bala. Eu conheço a história do pai dele, que chorava direto, constantemente, pela perda do filho. Então eu vou levar por consideração, porque eu sei que ele é um herói de guerra. Aí o pregoeiro mais uma vez bateu: tá vendido então. Aí o cara pega o quadro e leva o quadro embora. Aí o pessoal, tudo atônito, tudo, sabe, com pressa. Aí então, vamos começar o leilão. Agora começa. Agora eles vão leiloar os quadros mais caros da Alemanha, os quadros mais bonitos. Eles vão começar a leiloar agora os quadros de verdadeiros pintores. E aquela euforia, aquele alvoroço, todo mundo conversando, todo mundo falando. Aí de repente o pregoeiro vai e bate de novo. Pá! Está encerrada a sessão. Aí o pessoal: mas por quê? Porque está escrito aqui, ó, no testamento dele, que aquele que levasse o quadro do filho dele ia levar todos os outros quadros, e não sobrou nada para ninguém. Eu não sei se você está entendendo, mas aquele que levar o filho, leva tudo. Você está entendendo? Não, você não está entendendo. Você fica querendo levar carro, casa. Você fica querendo levar empresa. Você fica querendo levar o melhor dessa vida, mas o mais importante você não leva, que é o filho. Aprenda uma coisa: se você levar o filho, você leva tudo. Se você tiver o filho, você tem tudo. Se você tiver o filho, você tem o pai. Se você tiver o filho, você tem a cura, você tem a prosperidade, você tem a saúde, você tem longevidade. Se você levar o filho, você tem paz, tem amor, tem alegria, tem longevidade. Tem alguém aqui comigo nessa noite que pode glorificar Jesus? Oh, aleluia! Nós te amamos, Senhor. Aleluia. Se você leva o filho, você tem tudo. Se você leva o filho, você leva aquilo que te falta. Existem muitas pessoas que não estão preocupadas em carregar o filho. Não estão. Estão preocupadas com esse mundo, com o sucesso, com os likes,
estão preocupados com a prosperidade, com a vida financeira, com a vida sentimental. Mas é como eu estou dizendo, se você levar o filho, você vai levar tudo. E eu quero perguntar nessa noite: você quer levar o filho? Ou o filho não tem nenhuma importância para você? Ou o sacrifício que o filho fez lá na cruz do Calvário não significa hoje nada para você? Você é como aquele cliente que vem na farmácia somente buscar os remédios que estão na prateleira. Você só vem buscar a cura, a libertação, a prosperidade, aquilo que te falta. Mas você nunca leva o filho. Você nunca se propõe a se batizar, a entregar a sua vida para Jesus, a se posicionar e a dizer: Pai, eu sou teu e tu és meu. Porque é isso que Ele quer. Ele não quer que você somente passe pela vida dele. Ele também não quer somente passar pela sua vida. Não, não. Ele quer estar com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século e eternidade sem fim. Aleluia.